Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa que nos assiste, que acompanha nossos trabalhos, público que nos vê pela televisão, pela TV Câmara, TV Prevê. Eu gostaria de mostrar inicialmente, pedir a gentileza da TV Câmara, para que exibisse aqui algumas fotos de lixos que são depositados na região central. Hoje é o que acontece, esse é o cenário que nós encontramos na região central, temos lixo espalhado para tudo quanto é lado. Essas fotos foram enviadas por comerciantes da região central, que não sabem mais o que fazer em razão do depósito em via pública dos lixos. Em seguida, após as fotos, eu vou mencionar algumas ponderações que nós estamos aí atuando. Aí. Essa é a lixeira, esse é o nosso depósito de lixo que a gente tem na cidade. São lixeiras aí precárias que foram colocadas aí já há algum tempo, muitas delas danificadas e que, obviamente, não conseguem suportar esse lixo que nós acabamos de mostrar. Eu participei de uma reunião, duas reuniões, na Associação Comercial e Industrial de Bauru, aqui na CIB, e lá foi discutido o seguinte: a Indurb, na gestão passada, adquiriu containers de plástico, né, que hoje é muito comum nas cidades, e são colocados em pontos neutros da região central, que não prejudica nem a entrada, nem saída de pessoas de uma área comercial, e esses lixos, os comerciantes acabam depositando os lixos nesses containers. Muito bem. Uma iniciativa excelente. Só que tem um detalhe: não existe caminhão na Prefeitura Municipal, pela Indurb, aliás, não existe caminhão pelo serviço de coleta da Indurb, adequado para fazer a transposição desse lixo da caçamba para o caminhão. Então, para que compra o container? Então, nós não conseguimos entender e compreender por que foi levado à frente, foi gasto dinheiro público com isso, e agora a Indurb se vê numa situação em que, primeiro, que tem alguma divergência de alguns comerciantes da região central, que alguns querem que coloque o container, outros não querem. Eu acho que isso é fácil resolver. O que nós não podemos admitir é essa situação que nós acabamos de mostrar. Agora, isso vai ser objeto de entendimento, eu acredito, na próxima reunião, no dia 27, em que o presidente da Indurb convocou uma reunião com os representantes da CIB e os representantes do comércio da cidade. Então, eu acredito que isso seja possível solução e adequação, desde que haja boa vontade dos partícipes dessa reunião. O segundo assunto que me traz aqui... Uma parte, Excelência, só para não perder o gancho aí, parabenizar pela fala, só para deixar registrado que nós temos também a compra de 2 caminhões, né, recentemente com o Fundo Municipal do Meio Ambiente, que estaria aí com dificuldade de exercer sua função, que é a coleta aí do lixo reciclável da nossa cidade. Acho que era um assunto que, de repente, né, nessa reunião poderia ser tratado também, fica aqui a sugestão. Ok, muito obrigado. Eu vou... Pois não, Fabinho. Uma parte, Mira. Essa sua fala foi muito importante, porque me respondeu também um grande questionamento. Eu também já havia conversado a respeito desses containers com o presidente do Indurb, e até já havia conversado com alguns locais, que eles fazem mesmo esta colocação errônea de lixo em alguns lugares. Um dos grandes exemplos é o Parque Vitória Régia, naquele bico que tem próximo aos restaurantes, e que nós ficamos sabendo que muitos restaurantes colocam aquele lixo lá e deixam na rua. Então, agora, Vossa Excelência me respondeu o porquê até agora não foi executado esse projeto piloto, que na época que eu conversei com o presidente, seria um projeto piloto para isso acontecer. Mais um motivo, então, de eu voltar a pensar no projeto de lei dos cestos de lixo, que nós já havíamos conversado. Vamos tratar melhor esse assunto e colocar em prática. Muito obrigado. Obrigado, vereador Fábio. Outro assunto que eu pretendo debater aqui hoje diz respeito à audiência pública, em que foi de iniciativa do vereador Natalino, em que eu tive a oportunidade de comparecer, e nós debatemos aqui por quase 4 horas. O que me chamou a atenção, e na verdade, depois no dia seguinte, houve naquela coluna do Jornal da Cidade, no Entre Linhas, né, em que estava escrito assim: aí não.
em que o nosso querido, estimado e sempre vereador Toninho Garmes, hoje secretário dos Negócios Jurídicos, ele me ponderou dizendo que, naquele caso citado, da compra de medicamentos, não caberia utilizar o artigo 24, inciso 4, da Lei de Licitações, da Lei 866, em que permite ao administrador público, ao gestor público, no caso, o secretário da Saúde, o Dr. Fogolin, a dispensar a licitação para a compra de medicamentos, haja vista o caráter de urgência. E o nosso secretário de Negócios Jurídicos, ele disse que não. E o próprio Fogolin, o próprio secretário Fogolin, também ficou temeroso em admitir, utilizar esse dispositivo previsto na lei, em que faculta ao gestor, em caso de emergência, fazer dispensa da licitação e fazer a compra do produto necessário. Ora, eu estive estudando o assunto, eu me aprofundei um pouco no assunto no final de semana e chego à seguinte conclusão: é possível sim, basta o administrador querer. Porque se tem um cidadão, se nós temos um grupo de pessoas na cidade, vou dar o exemplo aqui da fita para fazer a leitura de glicemia, ou seja, o diabético, ele precisa ter um acompanhamento diário para saber o nível de glicemia, né? E, de repente, esse dispositivo, essa fita e o aparelho que faz a medição, que é fornecido pelo Poder Público Municipal, ele é suspenso, simplesmente ele é interrompido, o fornecimento. Por quê? Porque o Poder Público, a gestão anterior, não fez a provisão ou não fez a previsão necessária para que o equipamento ou a reposição das fitas fossem realizadas, e em razão disso perdeu a continuidade, chega uma nova administração, não tem o produto dentro da sua secretaria, e aí, obedecendo os trâmites normais e burocráticos que é de Bauru para uma licitação que demora até 90 dias, que é uma coisa inadmissível, inconcebível, e aí você demora 90 dias, 80 dias para fazer a reposição dessa fita para o usuário, para o doente, para essa pessoa que é portadora de uma diabetes. Então, é possível sim invocar o artigo 24, desde que o administrador, o gestor, o responsável, no caso o secretário Fogolin, ele responsabilize o médico ou o responsável na gestão anterior, porque se houve uma interrupção na continuidade, na rotina da compra do medicamento ou na compra do produto, essa responsabilidade é de quem estava à frente do cargo à época. Então, se ele responsabilizar, se ele abrir uma sindicância, ou então até mesmo oficiar ao Ministério Público essa irresponsabilidade, ou esse ato de improbidade por parte do administrador anterior, ele pode sim invocar o artigo 24 e comprar o produto com base na lei de licitações, com a dispensa de licitação, por estar caracterizado o regime de urgência. Então, é possível sim. Então, eu estou aí me referindo a isso aí, porque houve um questionamento, eu não queria naquele momento fazer o debate, eu estudei, tenho conhecimento, está aqui a situação de emergência, quando que ela se caracteriza e quais são os critérios, né, que estão estipulados no artigo 26, parágrafo único da mesma lei, da 8666, que são necessários para que caracterize o regime de urgência. O outro assunto que nós discutimos aqui, e eu ainda tenho um pouco de tempo, diz respeito ao Centrinho, que é o nosso hospital especializado na reabilitação de pessoas com fissuras labiopalativas, anomalia cognitivas de crânio e de face. Diga-se de passagem, exclusivamente utilizado pelo SUS. Nós temos lá um prédio imponente, e eu procurei saber, porque o Dr. Paulo, na condição de vereador, fez um questionamento para a USP sobre aquele prédio. Afinal de contas, de quem é esse prédio? Do Estado, da União, do município, do Centrinho, da USP. E aí eu
obtive a resposta, porque o doutor Paulo trouxe as respostas que ele fez, que ele perguntou em 2015, 21 de agosto de 2015, e obteve a resposta em 16 de dezembro de 2015. Vejam lá algumas dessas, alguns pontos interessantes. Primeiro, o responsável pela obra é a USP. Permita-me, só para concluir, presidente. O responsável pela obra é a USP, é a Superintendência do Espaço Físico, que é o órgão denominado pela USP, que é responsável pela obra. Início da obra, 1990. Em 92, teve uma paralisação, porque teve problema estrutural na sua obra. Foi feito a reparação com o acréscimo de 8% do valor do contrato. Foi suspensa a obra no ano de 2000, então 10 anos, iniciou a obra, parou. Em 2009, 9 anos depois, foi retomada a obra. E em 2012, a obra foi entregue, parcialmente. Sabe por que parcialmente? Porque ainda são necessários mais 5 milhões de reais para fazer o quê? Acessibilidade, portarias de copas dos diferentes andares, cozinha industrial, que isso não foi previsto no projeto. Gasto até o momento, 29 milhões e 428 mil. Quantos milhões são necessários para equipar o hospital? 27 milhões. Não há previsão para a conclusão da obra, segundo a USP. Então, nós temos assim, reclamamos tanto de saúde, e é um jogo de empurra, que é o município empurra para o Estado reclama da União porque a tabela SUS não está atualizada. E quem é que sofre com isso? 70% da população que depende do serviço de saúde pública. Então, me desculpe, é um jogo de empurra, um empurra para o outro e cada um, finalizando, ninguém resolve o problema do cidadão. Perguntei agora há pouco para a vereadora Yasmin, falei, Yasmin, se uma pessoa está com uma dor de cabeça forte, terrível, não consegue suportar, a quem essa pessoa recorre? A uma UBS, é tudo sigla, UBS, UPA, AME, é um monte de sigla. O cidadão não sabe, o cidadão humilde, ele não sabe onde procurar. Se você tem um convênio médico, você pega o seu livreto lá e vê lá, neurologista, você vai lá, liga para o neurologista, ele te atende. Agora, o cidadão, ele não sabe para onde ir. Por isso que nós temos aquelas pessoas amontoadas nos corredores das UPAs, aguardando uma vaga. Então, agradeço mais uma vez a atenção e peço excusas aí por estender o tempo.